Meus irmãos amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Quero dizer que a alegria é toda minha de estar aqui com os irmãos, ainda mais para poder pregar a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler e refletir nos 11 primeiros versos deste poema. Lamentações, capítulo de número 1, dos versos 1 a 11. Esperar até que todos os irmãos encontrem, para que nós possamos ler juntos, todos juntos, olhando para o texto sagrado. Amém, amados? Farei a leitura. Peço que você olhe para o texto, acompanhe com bastante atenção, receba a palavra de Deus com fé. Diz assim a Sagrada Escritura: Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor, e os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pastos e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibistes que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Amém. Esta é a boa palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Espírito do eterno Deus, opera em nós, ó Deus, nesse instante. Em concordância com as orações que aqui já foram feitas, nós queremos rogar ao Senhor mais uma vez a tua iluminação, ó Deus, a tua bênção, Pai. Que o Senhor fale ardentemente aos nossos corações, que o Senhor nos confronte em nosso pecado e nos faça, ó Deus, nos arrepender de cada um deles. Ó Deus, que nós possamos nos entristecer por todas as vezes que nós agimos contra a tua santa lei. Ó Deus, nos ajude. Abençoe e guarde os nossos esforços em entender e viver a tua palavra. Em Cristo, o teu Filho bendito, é que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, na Holanda do século XVII, viveu um pintor que é
considerado até hoje como o artista mais importante da história da arte holandesa. O nome deste homem era Rembrandt, um excelente pintor. Dizem que ele era cristão, dizem que ele era crente. Nós não temos certeza disso, não há registros acerca disso, mas há registros de que a sua família era cristã e que esse homem, esse pintor holandês, ele aprendeu muitas coisas na igreja reformada da Holanda. E que ele aprendeu a Bíblia, o que era muito comum nas escolas de sua época e no seu contexto. Ele aprendeu a Bíblia sob uma perspectiva calvinista quando ele estava na escola. Se ele era cristão ou não, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que, de fato, o cristianismo, a fé cristã, a fé dos seus pais, no mínimo, influenciaram as suas obras, as suas pinturas. Quem conhece esse pintor sabe do que eu estou falando. Meus irmãos, o cristianismo causou um impacto na obra deste excelente mestre da pintura. Rembrandt pintava todo tipo de coisa. Ele pintava telas para os seus clientes, autorretratos, ele fez vários deles, pessoas comuns em suas atividades comuns. Mas o que tornou aquele homem bastante conhecido, o que fez com que ele se tornasse um grande mestre da pintura, sem dúvida alguma, foram as suas excelentes pinturas, que retratam cenas da Bíblia, passagens da Escritura. E ele pintou várias passagens da Bíblia, temas como Davi e Golias, o martírio de Estevão, a decapitação de João Batista. Quem conhece com certeza já viu aquela pintura Tempestade no Mar da Galileia. Ele pintou várias cenas da vida de Jesus Cristo, sua vida, seu ministério, a crucificação, a descida da cruz, o Cristo ressurreto. Há quem diga que Rembrandt era um verdadeiro pregador, mas não um pregador que pregava com palavras, ele pregava com tinta, ele pregava com a sua arte. Eu gostaria, irmãos, de pensar nesse homem, em uma das pinturas que ele fez, para nós olharmos para esse texto e refletirmos acerca desta passagem que nós acabamos de ler. Porque em 1630, Rembrandt fez uma pintura única. Ele retratou ninguém mais, ninguém menos que o profeta Jeremias. Rembrandt pintou Jeremias exatamente no contexto em que essa passagem que nós acabamos de ler está inserida. Ou seja, ele buscou retratar exatamente a depressão, o sofrimento, a angústia deste servo de Deus diante da miséria, da desgraça que sobreveio à nação de Judá, a cidade santa, a cidade de Jerusalém, a cidade do grande templo, da Arca da Aliança, a cidade do rei Davi. Tudo aquilo havia sido destruído. E Jeremias lamenta por causa de tudo isso. Os historiadores contam, irmãos, que para conseguir realizar essa pintura, Rembrandt ele se debruçou nos livros do profeta Jeremias. Tanto o livro que carrega o seu nome, o livro da profecia de Jeremias, quanto o livro de Lamentações. Ele mergulhou no texto sagrado, buscando compreender o estilo, o movimento, a angústia deste profeta, como nós costumamos chamá-lo, profeta chorão. E depois de muito estudo, ele pegou o seu bloco e começou a tentar esboçar algumas figuras, algumas cenas, tentando buscar um momento, uma imagem que melhor refletisse a situação deste homem de Deus. No entanto, meus irmãos, Rembrandt não imaginava que ele tinha entrado num grande desafio, porque a vida de Jeremias é muito dinâmica, uma sequência de eventos tão diferentes que é quase impossível captar num único instante, numa única imagem, um retrato que comunicasse toda a situação, toda a angústia deste homem que viu a sua própria profecia se cumprir. Uma profecia que ele profetizou ao povo de Deus durante cerca de 40 anos. Este homem tentou esboçar, e dizem que ele esboçou 80 cenas diferentes, tentando buscar esse instante que comunicasse a personalidade depressiva deste homem. Tal esforço, irmãos, gerou uma belíssima pintura. Quem não conhece, eu recomendo que dê uma olhada nessa pintura. A dedicação do pintor fez com que ele compreendesse a situação do profeta, a angústia dele em ver a sua própria nação, por causa do pecado, por motivos de desobediência, de idolatria, cair no juízo de Deus.
Nós vamos ver, irmãos, naquela pintura, as linhas da testa do profeta refletindo todo o sofrimento dele. O contraste de luz e sombra ilustram muito bem a situação de Jerusalém. Um povo que estava na luz, um povo que reinava, um povo que era glorioso, abençoado por Deus, agora estava em trevas por causa do pecado. A postura do profeta, irmãos, de cabeça baixa, triste, exprime a decepção e a frustração diante daquela situação. O falecido pastor presbiteriano R.C. Sproul disse que essa era uma das suas pinturas prediletas. E ele acertou quando disse que nós podemos olhar para essa pintura mais de 1000 vezes e nós sempre veremos algo novo nela. Meus irmãos, por que toda essa introdução? Por que falar de um pintor por tanto tempo? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que assim como Jeremias buscou compreender a situação do profeta, se interessou pelo sofrimento e ficou intrigado com as suas palavras e com tamanha depressão, assim também, meus irmãos, nós também devemos olhar para esse texto, nós também devemos sentir a dor do profeta Jeremias, buscar entender o que fez com que ele se entristecesse tanto. Nós devemos meditar sobre essas passagens, irmãos, não para expressar uma obra de arte, pelo menos não num primeiro momento, mas o que Deus espera de nós ao olharmos para um texto como esse, meus amados irmãos, é que em primeiro lugar nós tenhamos uma expressão de contrição, que nós possamos fazer como nós cantamos aqui hoje, dizer para Deus que nós não temos nada para dar para Ele e apenas confessar os nossos pecados, clamar a Ele pelo seu perdão e a sua graça, para que essa bênção chova sobre as nossas vidas. Meus irmãos, o profeta Jeremias se entristeceu, porque é a isso que esse texto nos convida. Talvez a maior bênção que você vai receber aqui hoje, meu irmão, é sair daqui triste. Não triste até a morte, como se não houvesse esperança. Triste por causa do pecado. Triste por causa das misérias que o pecado traz sobre as nossas vidas. Sobre a igreja do Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, nosso casamento, nosso trabalho. Nós devemos, meus irmãos, se entristecer. A tristeza é pedagógica, faz parte da vida cristã. Deus nos ensina lições preciosíssimas que em outros momentos nós não aprendemos. Esse texto nos convida a nos entristecer. Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação. A alegria mundana não salva. A alegria nós encontramos no Senhor, mas a tristeza também faz parte da caminhada cristã, meus amados irmãos. Mas para que nós entendamos esse texto, é importante nós entendermos o contexto, embora eu já tenha dado algumas pistas aqui, e a estrutura. A forma como esse texto foi pensado pelo profeta Jeremias. Por que ele construiu esse texto dessa forma, este livro dessa forma? Irmãos, o livro de Lamentações, ele é composto por 5 capítulos, os quais, por sua vez, representam 5 poemas. São 5 poemas distintos. Recomendo que vocês façam a leitura de todo este livro. E, meus irmãos, o texto que nós lemos é exatamente a primeira metade, a primeira parte do primeiro poema. E Jeremias traz aqui nesses versos introdutórios o tema de todo o livro. Ele faz como no estilo profético, é comum que os profetas façam isso em seus livros. Nas primeiras linhas, nos primeiros versos, eles trazem um resumo de tudo aquilo que será abordado. E aqui ele vai falar, irmãos, da condição miserável que atingiu o reino do sul, a capital política e religiosa de Israel, a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Outra observação que é digna de nota, meus irmãos, é que os capítulos 1 a 4, eles foram escritos em forma de acróstico alfabético. O que é isso? Esse texto, irmãos, ele foi estruturado da seguinte forma: cada um desses 22 versos, eles começam com uma letra do alfabeto hebraico. Nós não podemos ver isso porque estamos usando uma tradução. Mas se você puder olhar para um texto hebraico, você vai ver que cada versículo começa com uma letra em ordem alfabética, uma letra do alfabeto hebraico, com exceção apenas do capítulo 3, que são de 3 em 3. 3 letras, a cada 3 letras, uma letra nova do alfabeto hebraico. Dizendo de outra forma, irmãos, é como se o profeta estivesse nos dizendo que ele quer demonstrar com todas as letras o tamanho da miséria, o tamanho da tragédia, o tamanho da desordem, do caos que o próprio Deus derramou sobre o seu povo como forma de castigo.
E no capítulo 5 ele desmancha essa estrutura, talvez isso também comunique algo. Aquilo que era ordenado, harmonioso, se destruiu e agora resta apenas o caos. Jeremias quer mostrar para mim e para você, meus irmãos, de A a Z, quais são as consequências espirituais do pecado. E é nesse clima de luto, porque este texto é categorizado pelos teólogos como um canto fúnebre, um canto de velório. E Jeremias, na condição de representante do povo, ele chora amargamente depois que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, cercou e destruiu a cidade de Deus, embora ela fosse uma cidade fortificada, como nós lemos nos Salmos. Era uma cidade fortificada, a cidade de Deus foi destruída, porque o próprio Deus entregou o seu povo. Daniel capítulo 1, versículo 2, Deus entregou o rei Jeoaquim e o templo e os utensílios do templo nas mãos de Nabucodonosor. O próprio Deus decidiu humilhar o seu povo por causa do pecado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus preferia que o seu povo vivesse de forma vergonhosa numa terra estrangeira, a envergonhar o seu nome na terra prometida. Deus preferia que o seu povo fosse envergonhado até o arrependimento, do que fazer com que eles quebrassem as suas leis e ignorassem tudo isso. Jamais Deus faria tal coisa. E pela forma dramática com a qual nós vemos as palavras de Jeremias, com a qual ele fala, nós podemos imaginar, irmãos, que este homem contemplou tudo aquilo que aconteceu. Esse primeiro ataque à cidade de Jerusalém, provavelmente ele testemunhou tudo isso. E ele chora, porque por 4 décadas ele avisou esse povo. Ele falou para esse povo se arrepender. Ele disse que o exílio viria. Ele relembrou as leis de Deus quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Mas eles não deram ouvidos. Acharam que Jeremias era louco. Achavam que aquele homem era doido e ignoraram a profecia. As palavras de Jeremias, meus irmãos, nos convocam a buscar uma compreensão mais profunda do nosso relacionamento com Deus. As palavras do profeta Jeremias nos convocam a perceber qual é o nosso papel na igreja, como nós estamos vivendo a vida cristã. Como nós estamos reagindo à palavra de Deus que é comunicada a nós dominicalmente. Deus nos convida, irmãos, a refletir sobre qual é a nossa postura quando somos confrontados em nosso pecado. Essa era a atitude do povo, irmãos. Uma atitude de obstinação, de teimosia. E certamente, meus irmãos, o lamento de Jeremias nos mostra como nós não devemos agir. Como nós devemos, irmãos, evitar essa dureza de coração. Nós vamos olhar para esse texto, pensar nas consequências do pecado, refletindo acerca da queda de Jerusalém, olhando para esse texto em 2 momentos. Primeiro do verso 1 ao verso 7, onde Jeremias descreve, lamentando a queda de Jerusalém, e depois do 8 ao 11, onde ele vai tratar o pecado mais de perto e especificar quais foram as razões que levou Deus, o próprio Deus, a pesar a mão sobre o povo da aliança, o próprio povo que ele havia escolhido e libertado do Egito. Primeiro, os versos 1 a 7, a queda de Jerusalém. O poema começa, irmãos, com um lamento pela humilhação e o declínio da cidade de Jerusalém. Principalmente os 3 primeiros versos, nós vamos perceber isso. E esses versos, meus irmãos, estão repletos de contrastes. Esse é o estilo, o movimento deste texto. É impossível não olhar para esse texto e não perceber que ele é feito de contrastes. Quais contrastes? Contrastes entre o que o povo era antes da destruição e o que o povo se tornou. Como o povo vivia antes do juízo de Deus e como ele passou a viver depois que Deus enviou os caldeus para destruir o seu próprio povo. Irmãos, por quase 400 anos, a cidade de Jerusalém havia sido a grande capital, conquistada e construída pelo rei Davi. A sede do magnífico templo construído por seu filho, o rei Salomão. O símbolo da presença de Deus no meio daquele povo e o orgulho de toda a nação. Esse fato, irmãos, resultava num grande fluxo de pessoas em Jerusalém o dia todo. Entrava e saía pessoa todo o tempo, todo dia em Jerusalém. Era uma cidade muito movimentada. Mas agora, irmãos, a desgraça é acentuada aqui por eles não terem dado ouvidos às advertências de Deus através do profeta Jeremias e de tantos outros profetas, e insistido de forma obstinada no pecado, na desobediência, que essa cidade, antes populosa, agora se encontra em solidão.
essa cidade fervorosa da época, essa cidade cheia de movimento, de negociações, de entra e sai o tempo todo, agora está de luto, está deserta, desolada por causa do pecado. É impressionante a ilustração que o poeta e profeta usa aqui na primeira parte do versículo 2. Olha o que ele diz, volte os seus olhos para o versículo 2. Ele diz, chora e chora de noite. Ele diz, irmãos, que Jerusalém é como uma viúva, e o que é pior, uma viúva que não tem quem a console. E ele fala isso aqui até em tom de ironia, porque um dos grandes pecados de Jerusalém era se filiar às nações vizinhas contra a vontade de Deus. Fazer alianças com povos pagãos contra a vontade de Deus. E aí Jeremias está dizendo, aqueles mesmos que te recebiam para fazer alianças, para fazer acordos, eles não te consolam em sua queda. Ela é como uma viúva desolada, uma viúva que está abandonada por causa do pecado. A intenção do poeta, irmãos, não é simplesmente descrever a desgraça que aconteceu com o povo de Deus, a miséria do povo. Jeremias quer mostrar, repito, o contraste. Judá, que antes era soberana, agora é escrava, sujeita a trabalhos forçados, parte B do versículo 1, obrigada a trabalhar. A cidade antes celebrada, agora não para de gemer de dor. Contrariando todas as expectativas daquele povo, Jerusalém finalmente caiu. E isso era uma coisa, irmãos, que não cabia na mente dos judeus. Porque em Deuteronômio, capítulo 28, verso 13, Deus prometeu para os seus filhos que eles seriam cabeça e não cauda. Que eles é quem representariam Deus perante as outras nações. Eles é quem emprestariam e não tomariam emprestado. Eles seriam abençoados por Deus. Porém, meus irmãos, essa era uma bênção com uma condição: se eles ouvissem atentamente as leis do Senhor, se eles obedecessem às ordens do Senhor. Para que a gente entenda ainda mais que este texto deve ser observado pela via do contraste, eu quero que você pense comigo na humilhação de Jesus Cristo. A humilhação de Jesus Cristo. A encarnação de Jesus Cristo, irmãos, ela é descrita em termos teológicos como um ato de humilhação. É só nós lermos o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. A encarnação de Jesus Cristo é um ato de humilhação, porque ele estava no céu, junto do Pai, sendo adorado pelos anjos, e ele se esvaziou, tornou-se homem, assumiu a forma humana, foi servo, serviu até a morte, e uma morte humilhante, uma morte de cruz. Não que ser humano é algo humilhante e desprezível. O Salmo 8 nos ensina que a humanidade, o ser humano, é a coroa de toda a criação, é o ápice de toda a criação. Mas nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Deus eterno. Ele se tornar homem, sim, obviamente é um ato de humilhação. Irmãos, esse paralelo nos ajuda a entender a humilhação de Jerusalém. Um povo que era glorioso passou a viver em servidão numa terra estrangeira. Amados, quando nós olhamos em retrospectiva para as nossas vidas, nós percebemos que esse texto destaca como o pecado ele é enganoso. Como o pecado ele nos engana, independente da sua forma. Eu sei disso, você sabe disso na sua caminhada. Pode ser o pecado de orgulho, a vaidade, a mentira, a lascívia, a ganância, a imoralidade, a idolatria, ídolos que nós construímos em nosso próprio coração. Amados, o pecado traz miséria. O pecado, irmãos, nos deixa no pó. O mesmo pecado que nos seduz, que nos promete. Veja, é sempre a mesma história. São raízes do mesmo pecado, exatamente como aconteceu no Éden. As promessas mentirosas do diabo, do pecado, a tentação da carne, as coisas que o mundo oferta, tudo isso, irmãos, é para nos enganar, porque depois que nós cedemos à tentação, nós ficamos envergonhados, nós vivemos, irmãos, de forma miserável quando nós damos lugar ao pecado. O pecado, irmãos, arrasa vidas. Quantos de nós já não testemunhamos o pecado destruindo pessoas que até iam bem na fé cristã? Quantos de nós, irmãos, já não vimos o pecado destruindo famílias, casamentos, filhos, igrejas inteiras? Tudo por causa do pecado.
Quando nós olhamos para o versículo 4, irmãos, nós vamos perceber o quão grande era a tristeza deste homem de Deus. No versículo 4, Jeremias lamenta pela talvez a pior das consequências do pecado, pior das consequências que o pecado trouxe ao povo de Deus, que foi a impossibilidade de cultuar. Preste bastante atenção ao que diz o verso 4. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. O povo estava impossibilitado de cultuar por causa do pecado. As estradas de Jerusalém, antes cheias de peregrinos que iam jubilosos para o templo louvar ao Senhor, agora estão de luto, declara o poeta. Aquelas estradas, irmãos, que vibravam quando os peregrinos rumavam para Sião e eles já iam louvando. Vocês já devem ter lido os salmos que vai do 120 até o 134 ou 35, se eu não me engano. São todos salmos de romagem, salmos que o povo ia cantando na peregrinação. Aquela grande passeata rumo a Sião, e o povo se alegrava até mesmo com o convite de ir para a festa, para o dia de receber o perdão dos pecados, o dia de louvar ao Senhor, o dia de sacrificar ao Senhor. Eles diziam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essas mesmas estradas agora estão de luto, estão vazias. Não se ouve mais o clamor, os cânticos de Sião. As estradas estão desoladas. Jeremias continua e ele vai dizer ainda no versículo 4 que as portas do templo que antes vibravam com atividades, pois aqueles eram os lugares onde aconteciam as principais transações oficiais e comerciais, estes mesmos lugares que antes eram abarrotados de peregrinos, cheio de pessoas o dia todo, aqui os portões estão desolados. E desolação aqui, irmãos, transmite tanto a ideia de abandono e ausência de pessoas, quanto um sentimento de profunda tristeza. A ideia aqui, meus irmãos, é de luto, é de vazio. Não há mais a felicidade que havia naquele lugar. Os sacerdotes também expressam a sua profunda tristeza. Jeremias diz que eles gemem. Aqueles homens gemem não apenas porque perderam o seu trabalho sagrado, o seu trabalho ordenado, a sua fonte de renda, mas eles perderam a esperança no seu país. A esperança, irmãos, no cumprimento das promessas de Deus. Irmãos, entendam, o povo muito provavelmente no exílio deixaram de acreditar nas promessas do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é sem razão que o livro de Daniel foi escrito, foi para trazer ânimo para aquele povo que estava sem esperança. Aqueles homens de fé não têm mais fé. Os homens que comunicavam o perdão, a esperança para o povo, eles mesmos agora não têm mais esperança. Estão totalmente desolados. As virgens, ainda no verso 4, aquelas virgens que sobreviveram, são descritas como mulheres tristes, depressivas, por não terem mais a esperança de obterem maridos, de terem filhos, com os quais eles perpetuariam a aliança, o povo, a descendência da aliança. O povo de Deus havia sido destruído, eles pensavam. Irmãos, o lamento do verso 4 é muito instrutivo para nós nos dias de hoje. O lamento do verso 4 nos mostra, irmãos, o quanto o pecado perverte a espiritualidade do povo de Deus. Se engana quem pensa que o meu pecado e o seu pecado não afeta a igreja como um todo. Se engana, nós nos enganamos quando pensamos, irmãos, que a nossa vida não respinga, as nossas atitudes não respingam também na vida dos nossos irmãos. O povo pecou e foi impossibilitado de cultuar a Deus. E eles foram expostos ao ridículo diante disso. Há um salmo no meio daqueles salmos de romagem em que diz que os babilônios, eles diziam para os israelitas: cantem os cânticos de Sião. Em tom de zombaria eles diziam: cantem, adorem ao Deus de vocês. E o salmo vai dizer que os instrumentos que antes eram usados para louvar ao Senhor foram aposentados, foram pendurados. Os irmãos estão estudando aqui Jeremias, e uma das coisas,
o profeta Jonas, o livro do profeta Jonas. E uma das coisas que Jonas lembra, ali dentro do ventre daquele grande peixe, ali no capítulo 2, no grande salmo de Jonas, é do templo. Ele se lembra do templo. Nós percebemos, irmãos, como o nosso pecado afeta o nosso culto, a nossa espiritualidade. O pecado trouxe consequências muito mais graves do que simplesmente a queda econômica e política de Jerusalém. O povo teve que ver a congregação dos santos, o lugar onde Deus escolheu para habitar o seu nome, para o seu povo se reunir, para o seu povo atender a sua santa convocação e celebrar o seu nome, sendo invadidos por povos pagãos. Olhe comigo para o versículo 10. Ele diz: estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibistes que entrassem na tua congregação. Daniel capítulo 5, o rei Belsazar, numa festiva profanação dos utensílios do templo, nós percebemos, irmãos, a decadência do povo de Deus. O maior sacrilégio que houve no templo. Os utensílios que antes eram usados para o serviço cultico, agora é usado na casa de deuses pagãos, para adorar, para celebrar deuses pagãos. O pecado, irmãos, destruiu aquilo que era a marca registrada do povo de Deus. Desde quando eles saíram do Egito. Os irmãos devem se lembrar de Êxodo capítulo 5, versículo 1. Quando Moisés se apresentou diante do faraó do Egito e disse: assim diz o Senhor, deixai ir o meu povo, para que eles festejem em meu nome, para que eles me adorem no deserto do Sinai. E desde então, que se tinha uma coisa que o povo fazia, era adorar a Deus. Era a marca registrada do povo de Deus. Deus deu instruções para que eles construíssem um tabernáculo, uma espécie de templo portátil, movível, para que mesmo durante aquela peregrinação de 40 anos, eles pudessem adorar a Deus. E o pecado, irmãos, corrompe, destrói, bagunça tudo isso. É pecado quando nós, irmãos, somos privados do culto por nossas próprias atitudes. Quando nós negligenciamos o dia do Senhor, quando nós ignoramos a primeira coisa que o pecado quer fazer em nós, irmãos, é nos afastar mesmo da adoração ao Senhor. Porque a adoração, irmãos, não é uma coisinha que a gente tenta encaixar na agenda. Deus não nos convida para a igreja, Deus nos convoca. Deus nos chama e nós, como seus servos, devemos prontamente atendê-lo. Mas o pecado é que corrompe a adoração. O que acontece com o povo de Deus aqui, irmãos, de certa forma é um anti-êxodo. Olhando da perspectiva do povo naquela época, era como se tudo tivesse sido desfeito. As promessas de Deus, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, parecia que tinham sido esquecidas. Não tem mais templo, não tem mais cidade. Tudo que aconteceu até aqui foi em vão, todas as conquistas, todas as vitórias, todas as batalhas, tudo foi reduzido a pó. Eles retornaram, irmãos, à escravidão. Mas é no verso 5 que Jeremias faz a primeira referência ao motivo que levou Deus a castigar o seu povo, trazendo sobre eles vergonha e miséria. Jeremias vai dizer que Deus castigou o seu povo por causa das suas muitas prevaricações. O teólogo Philip Ryken, ele comenta que a palavra que Jeremias usa aqui, irmãos, para prevaricações, sugere uma rebelião descarada. O povo agiu deliberadamente contra Deus. Eles pecaram contra Deus mesmo estando avisados do que iria acontecer. Philip Ryken diz que para enfatizar essa ilustração, essa afirmação do profeta, ele ilustra o povo de Deus a uma promíscua e degenerada prostituta, expondo desavergonhadamente a sua nudez e indiferente às manchas do seu sangue menstrual. Ou seja, meus irmãos, o povo se encontrava numa condição de impureza aos olhos de Deus. Assim como naquela época uma mulher em seu período menstrual era considerada impura, assim se encontrava o povo de Deus, impuro. Olhe comigo para o versículo 9. Jeremias diz: a sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Era uma impureza, essa impureza e perversão moral fez com que toda a beleza de Sião se desvanecesse. Verso 6. Tornando-se motivo de zombaria para os seus adversários. Verso 7. Irmãos, Deus avisou aquele povo, como eu disse. Deus avisou sobre todas essas coisas.
mas eles não deram ouvidos. O profeta Jeremias vinha advertindo sobre isso há 4 décadas. O livro que carrega o seu nome registra todas essas profecias. Ele previu tudo o que aconteceu aqui, irmãos. As alianças quebradas, a invasão mortal e o exílio, a fome, a miséria, o templo caído, os cultos esquecidos. Tudo isso foi profetizado pelo profeta Jeremias. Mas Judá, irmãos, não acreditava e por isso continuava na idolatria. Continuava se afiliando a povos pagãos, a nações vizinhas, contra a vontade de Deus e quebrando assim as suas santas leis. Eles pensavam, irmãos, algo mais ou menos assim, preste atenção. Eles pensavam algo mais ou menos assim, resumindo. Nós temos o templo. Vivemos numa montanha, o que dificulta o acesso, a invasão dos adversários. A arca está em nossa posse, quando estamos com ela, vencemos todas as batalhas. Nós plantamos e Deus nos dá a chuva para colhermos o fruto do nosso trabalho. Como, pois, seremos destruídos? O profeta Jeremias é louco. Este homem é doido. Arruma uns outros profetas aí que profetizem que esse jugo será quebrado, porque tudo isso aí que Jeremias está falando é loucura. O templo nos protegerá. Estamos prosperando, como que Deus está irado conosco? Eles pensavam, irmãos, que o templo os protegeria. Mas, irmãos, Deus é Deus, quer o seu templo exista ou não. E é por isso que, para mostrar para o povo que o templo não manteria eles distantes do juízo de Deus, o próprio Deus destrói o seu templo. O próprio Deus devasta o seu templo. Eles estavam enganados, meus irmãos, assim como eu me engano muitas vezes, assim como você se engana muitas vezes. Só porque a nossa vida, meus irmãos, aparentemente vai bem. Só porque os nossos projetos, nossos planos, nossos empreendimentos parecem prosperar. Às vezes nós pensamos, eu não estou fazendo nada de errado. Se eu estivesse fazendo algo de errado, Deus estaria me castigando. Mesmo, meus irmãos, quando nós somos constantemente avisados, aconselhados pelos nossos irmãos, exortados pela liderança da igreja, incomodados todo o tempo em nossa consciência. Mas nós olhamos para a nossa vida e as coisas parecem darem muito certo. E nós pensamos erroneamente, como o povo pensou naquela ocasião, se Deus estivesse se desagradando de mim, a minha vida não estaria tão bem. Para aqueles que pensam, eu sou batizado, sou membro comungante da igreja, eu sou dizimista fiel, eu sou bastante compromissado e pontual nas atividades religiosas que a minha igreja promove, então Deus se agrada de mim. E a minha performance litúrgica, as coisas que eu faço na igreja, os meus ministérios, as minhas muitas frentes de trabalho, toda a minha dedicação à igreja do Senhor pode fazer com que Deus ignore os meus pecados. E, meus irmãos, a nossa performance religiosa, o nosso fervor externo não faz com que Deus ignore, esqueça os nossos pecados. Não faz com que acumulemos um certo crédito com Deus, que faz com que Ele ignore as coisas que nós fazemos. É claro, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Meu Deus, se não fosse, não é verdade? Já seríamos consumidos há muito tempo. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, irmãos. Mas saber que Deus é gracioso, saber que Deus é bondoso, não equivale, meus irmãos, a entender que Deus ignora os nossos pecados, que Ele é indiferente aos nossos pecados. Nós devemos, irmãos, perceber qual é a nossa postura quando Deus nos confronta através dos seus servos, através da leitura da Escritura, através da pregação que nós ouvimos, através dos conselhos que nós ouvimos da nossa liderança, dos nossos irmãos na fé. Quem pensa assim, irmãos, que a sua performance, o seu esforço litúrgico, cultico, irá lhe proteger no dia do juízo de Deus, essas pessoas, irmãos, estão mais perto da queda do que eles podem imaginar. Bem ali cairão todos os que pensam dessa forma. E por fim, nos versos 8 a 11, Jeremias nos mostra mais de perto que foi o pecado, a desobediência, a idolatria, a falta de confiança em Deus e o motivo deles terem caído nessa miséria, nesse pecado. Embora Jeremias já tenha dado uma pista no verso 5, é aqui nos versos 8 a 11 que ele declara, irmãos, lamentando amargamente que foi o pecado e a desobediência do povo que trouxe o juízo de Deus sobre ele. O verso 8
Ele diz que Jerusalém pecou gravemente, sendo por isso repudiada por Deus. Na sequência, no verso 9, você pode conferir o texto novamente, compara o povo a uma mulher. Os irmãos já devem ter percebido que Jeremias o tempo todo compara o povo à figura feminina. Por que ele faz isso, irmãos? Antes da queda, ele diz que Jerusalém é como uma princesa. Verso 1, parte B, olhe comigo. Ele diz, princesa entre as províncias. Ela era uma princesa. Após a sua queda, ela é comparada a uma viúva que chora a noite toda. Verso 2, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. E agora, o povo de Deus, a cidade de Jerusalém, os israelitas que ali habitavam, são comparados a uma mulher adúltera. Olha a situação, olha o contraste, o declínio de princesa para viúva, de viúva para uma mulher vulgar, para uma mulher adúltera. Jerusalém, antes personificada na figura de uma mulher honrada, digna, reinante, respeitada pelas nações, agora não passa de uma mulher vulgar, desonrada, desprezada, violentada, impura, envergonhada na presença dos seus adversários. Irmãos, esse é um dos temas mais importantes da Bíblia. É impressionante como todo o Antigo Testamento, isso aparece no Novo também, incluindo o livro do profeta Jeremias, o povo de Deus, a relação entre o povo de Deus e Deus é retratada como uma relação entre um homem e uma mulher, um casal, marido e mulher, esposo e noiva. Então, meus irmãos, o ponto é o seguinte: na condição de noiva, o povo adulterou, o povo traiu os termos da aliança que tinham com Deus, adorando outros deuses e fazendo alianças com nações pagãs, sem pensar nas consequências. Olhe comigo, para o verso 9, ele diz que a sua imundícia está em suas saias, e na sequência ela diz, ela não pensava no seu fim. Ela não pensava nas consequências, no que poderia advir em decorrência da desobediência deles. Jerusalém deixou de confiar no Senhor, que tirou eles do Egito com mão estendida, com mão forte, para viver em idolatria. E Jeremias lamenta algo que é irônico aqui. Os amantes de Jerusalém, aqueles com os quais eles traíram a Deus, aqueles que antes a honravam, agora zombam da sua nudez. Verso 8, parte B. Na condição de uma mulher adúltera, a cidade perdeu o seu provedor, não tem mais sustento, e o que resta é dar tudo em troca de mantimento. Versículo 11. Eles tinham que trabalhar para ter com que recobrar as suas forças. Eles tiveram que ver os seus filhinhos, as suas crianças, enfileiradas na frente do adversário, sendo direcionadas, arrastadas para a Babilônia. Meus irmãos, olhar para a história de Jerusalém é olhar para a nossa própria história. O sofrimento causado pelos nossos pecados, irmãos, é terrível. É terrível. Quando nós nos deixamos enganar pelo pecado, irmãos, ele nos leva à ruína, à humilhação. Podem ser pecados de ganância, materialismo, lascívia, imodéstia, individualismo, egoísmo, ressentimento, falta de perdão. Todos esses pecados, irmãos, devastam a nossa vida, corroem a nossa relação com Deus, a nossa relação com os nossos irmãos. Esses pecados, irmãos, destroem a nossa espiritualidade. Isso resulta em isolamento, em exílio, em vergonha. O ciclo destrutivo do pecado, irmãos, se repete ao longo da história desde o Éden até os tempos atuais. Por isso, nós devemos buscar arrependimento e transformação pela graça de Deus, para evitar esse tipo de sofrimento. Para evitar, meus irmãos, as consequências do pecado sobre as nossas vidas. Mas ainda bem que a palavra de Deus, a história bíblica, não termina nesta passagem. Ainda bem, meus irmãos, que Lamentações de Jeremias não é a última história deste grande drama da redenção. Ainda há esperança para nós, meus irmãos. Ainda há esperança para você que não conhece a Deus, para você que vive no pecado, afundado na miséria do pecado, e tem sentido o gosto amargo do pecado.
A esperança para nós, meus irmãos, que já somos crentes. A esperança para nós que eventualmente caímos e sentimos na pele, irmãos, como o pecado destrói a nossa vida. Como o pecado rouba de nós, irmãos, o culto, a nossa família, a nossa comunhão com Deus. Ainda há esperança para nós, meus amados irmãos. Porque quase 600 anos depois, outro homem, um homem que também era descendente de Judá, um homem que, à semelhança de Jeremias, também caminhou pelas ruas de Jerusalém, lamentando pelo seu pecado. Este homem sofreu a injustiça dos homens para satisfazer toda a justiça de Deus. Jesus Cristo é este homem, meus irmãos. Uma vez que Cristo sofreu todo o castigo de Deus em nosso lugar, o castigo que nos traz a paz, eu e você não precisamos mais enfrentar o juízo vindouro. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Um juízo que inclusive era muito pior do que este que sobreveio ao povo de Deus. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Devido à morte e ressurreição de Cristo, meus irmãos, qualquer sofrimento causado pelos nossos pecados pode ser corrigido. Essa é a grande esperança da fé cristã, meus irmãos. Tudo o que precisamos fazer é reconhecer os nossos pecados, é concordar com Deus em relação às nossas más atitudes, é confessar diante de Deus as nossas faltas. E eu lhe garanto, meus irmãos, pela Escritura, que Ele prontamente virá ao nosso auxílio para nos consolar, para nos perdoar e nos restaurar da nossa queda, através da sua graça. No último poema, no capítulo 5, Jeremias ele clamou a Deus dizendo: renova os nossos dias como dantes. Capítulo 5, verso 21. 70 anos depois, Sião tornou-se novamente a supremacia entre as nações. Deus preservou um remanescente fiel. O mesmo Deus que abriu a ferida, curou a ferida. O mesmo Deus que mandou o seu povo para o exílio, restaurou o seu povo pela sua graça. Embora o povo de Deus, o povo da aliança, sofra a mais ardente aflição e perseguição, nós, meus irmãos, eu e você, a igreja de Cristo, como a sarça ardente, ela não se consome, ela não é destruída, o próprio Deus nos guarda. E assim como séculos depois os judeus puderam cantar as palavras de Jeremias 3, 22 e 23, nós também podemos cantar. Convido você a abrir comigo a palavra de Deus em Lamentações capítulo 3. Vamos ler os versos 22 e 23 juntos e assim encerrar esse nosso momento de meditação na palavra de Deus. Lamentações capítulo de número 3, versos 22 e 23, leiamos bem forte. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe o pastor William, que Deus abençoe o conselho desta igreja e todos os irmãos.